Olá pessoal, nesse vídeo estarei fazendo a explicação e a resolução de alguns exercícios da lista de regressão. O primeiro exercício será o exercício 2, no qual ele diz: considere os dados de uma parcela de 300 metros quadrados e determine, para a floresta inventariada, o volume de madeira por hectare a partir da equação ajustada. Ele nos dá uma questão ajustada e uma tabela com os dados. Então, no exercício 2, ele nos dá uma tabela com 8 classes de DAP, o centro de classe, que seria o nosso valor de DAP, a altura média de cada classe e a frequência, que seria o número de árvores que ocorre em cada classe. No exercício, ele pede o volume da madeira por hectare. Como nós não temos esse valor por hectare, nós temos que encontrar esse valor. Como iremos encontrar? A partir da frequência de árvores em 1 hectare. Ele nos dá a parcela de 300 metros quadrados e se faz a seguinte associação. Se em 300 metros quadrados nós temos 2 árvores, aqui na primeira classe, em 1 hectare, em 10.000 metros quadrados, vamos ter quantas árvores? Fazendo essa regra de 3, vai chegar no valor de 66,67 árvores por hectare. E assim vocês irão encontrar o valor de árvores por hectare em cada classe. Depois que encontrar a frequência de árvores por hectare de cada classe, o número de árvores, nós iremos utilizar a equação ajustada, que na questão já nos dá, com as variáveis de DAP e altura, que também esses valores já se encontram na tabela. Você apenas substitui os valores, mas ele quer saber o volume de madeira por hectare. E como nós calculamos o número de árvores por hectare, nós iremos multiplicar essa equação pela frequência por hectare, que seria essa frequência encontrada, o número de árvores por hectare. Então, como exemplo, vai ficar da seguinte forma. No volume 1, da classe 1, repete a equação, substitui os valores de DAP da classe 1 aqui, o valor de altura da classe 1, vezes a frequência encontrada da classe 1 por hectare, que deu 66,67. Fazendo na calculadora, vai ficar da seguinte forma: 0,00679 mais, abre parênteses, 0,00004 vezes, abre parênteses, 8 ao quadrado, vezes 9,5, fecha parênteses. Deu esse valor aqui e multiplica pela nossa frequência, 66,67. Vai chegar no valor de 2,0741 metros cúbicos. Esse seria o valor de madeira por hectare da classe 1. E assim vocês irão encontrar o volume de cada classe, multiplicando no final pela frequência por hectare de cada classe. Fazendo a soma de todos esses volumes de cada classe, vocês irão encontrar o valor total ou igual a aproximadamente, ou igual a 264,9159 metros cúbicos, E assim é feita a resolução do exercício 2. Então, no exercício 3, ele diz o seguinte: considere o modelo ajustado para fragmentos de floresta estacional semidecidual. Ele nos dá uma equação ajustada, Volume total por hectare em função da área basal por hectare e da altura total média das árvores. E determine o volume total por hectare para o fragmento florestal correspondente à parcela mostrada, 100 por 20 metros. E também ele nos dá uma tabela com os valores de centro de classe, que seria o nosso DAP, a altura média e a frequência, o número de árvores de cada classe. Bem, esse exercício, ele é um pouco parecido com o exercício 2, Só que aqui podemos ver que as variáveis na equação ajustada são as variáveis de altura e de área basal. Só que para encontrarmos o valor da área basal, nós precisamos primeiro
encontrar a frequência por hectare, né, o número de árvores por hectare. Então, da mesma maneira do exercício 2, vocês irão, primeiramente nesse exercício 3, encontrar o número da frequência, né, de árvores por hectare, fazendo aquela regra de 3. Para isso, vocês vão utilizar o valor da parcela mostrada, né, que aqui é de 100 por 20 metros, né, que vai chegar no valor total de 2.000 metros quadrados. Então, vai ser, por exemplo, 2.000 metros quadrados, tem 52 árvores, né, na classe 1. Em 10.000 metros quadrados, em 1 hectare, vão ter quantas árvores? E assim vocês vão encontrar o valor da frequência, né, de árvores por hectare. Após encontrar a frequência por hectare de cada classe, vocês vão utilizar esse valor para encontrar a área basal. A área basal ela é calculada pela fórmula π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 40.000 vezes essa frequência por hectare encontrada de cada classe. Assim, vocês irão encontrar a área basal de cada classe e poderão jogar esse valor de área basal na equação ajustada, né, no modelo ajustado que a questão nos dá. E também substituir o valor da variável, né, de altura também na fórmula, que também esse valor já está dado na tabela. Após encontrar o valor de cada volume, né, de cada classe, vocês irão somar esses valores, né, de volume e vão chegar no valor total de 583,9266 metros cúbicos, fazendo assim o exercício 3. Qualquer dúvida nessas questões e em outras da lista, podem me procurar que estarei disponível para retirar as dúvidas de vocês. Obrigado.